Saudações, meus queridos, amados, tão benquistos bastiões. Mais um início de semana, mais uma segunda-feira, mais labuta. Aqui quem vos fala é Arnaldo Vergueiro, esse bastião que não cansa, embora os convites para que eu me canse sejam bem tentadores, porque o atual cenário político, que é o nosso assunto de segunda-feira, ele está cada dia mais assustador. E aí tem alguns temas aqui que nós vamos abordar. O nosso bate-papo de hoje, ele é um pouco pesado, ele é um pouco diferenciado, entendeu? Mas eu prometo a vocês que vai ser diferente da semana passada, mas é reflexivo, muita coisa. Gente, nós vamos falar aqui da condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou abordar algumas coisas aqui que eu achei assim de profunda relevância, e a primeira delas foi uma coincidência ou é uma mensagem subliminar ali ao governo americano a respeito da decisão do voto final ali dos ministros, isso ter ocorrido no dia 11 de setembro, uma data que é fatídica ao governo americano, ao povo americano. Essa decisão ter sido ali conclusa no dia 11 de setembro, isso foi apenas uma coincidência? E aí, bastiões, o que vocês acham? Foi uma coincidência ou aquilo ali é um recado ao governo americano? Porque é uma data polêmica, né? Ela tem algo de grande significado para o governo e para o povo americano. E também uma outra coisa, gente. O julgamento, ele teve um caráter político ou ele teve um caráter jurídico? Ao meu ver, porque eu já tinha falado na semana passada a respeito da vergonha, da decepção e do arrependimento de ter estudado direito. Mas aí eu sou obrigado a fazer aqui uma reflexão, porque existem coisas que realmente fazem todo um diferencial. E aí eu gostaria de fazer uma reverência ao ministro Luiz Fux. Ministro, muito obrigado. O senhor me fez acreditar de que ainda possa existir o Estado democrático de direito que os outros ministros tanto defenderam por meio de teses. O senhor não. O senhor, ministro Fux, o senhor fez essa defesa por meio da legalidade. O senhor fez uso da legalidade para justificar um voto que, ao meu ver, no futuro, deveria ou deverá ser visto como uma tese de mestrado, de doutorado, porque o senhor nos ensinou o que o direito deveria ser, principalmente na mais alta corte. O senhor nos ensinou isso, o senhor nos mostrou isso. Com relação a um posicionamento de voto onde o senhor focou na legalidade. Ministro Fux, o senhor é um bastião. E, ao meu ver, um dos últimos. O senhor me representa, ministro Fux. E aí, quando eu observo a situação que se encontrava a primeira turma, e aí eu já adentro um outro tema aqui, que eu também achei absurdo. Estava sendo votada ali, gente. Era um processo. Ali estava sendo decidido, e foi decidido, o futuro de algumas pessoas. E aí tinha um clima de descontração entre brincadeiras do ministro Alexandre de Moraes, brincando com a ministra Carmen Lúcia, brincando com o ministro Barroso, falando sobre vai cantar no aniversário de 104 anos da ministra Carmen Lúcia. Vocês podem manter esse assunto num bate-papo particular de vocês. É direito de vocês isso.
mas não num julgamento de pessoas. O ministro Alexandre de Moraes falando sobre ter perdido parte de um jogo de futebol no meio de um julgamento, e aí ele interrompe o voto de um outro ministro para botar um vídeo onde um indivíduo derruba um bem público com uma camisa do ex-presidente. Então, se o fato de eu estar com uma camisa de alguém imputa àquela pessoa uma conduta que seja criminosa, delituosa, gente, acabou. Esquece. Então vai ser assim. O pessoal da direita agora coloca, o pessoal da direita que eu estou dizendo, os extremistas. Não nós, bastiões. Então, os extremistas agora colocam uma camisa do posicionamento contrário. Então, o extremista de direita faz o seguinte: ó, vamos botar a camisa do Lula e vamos para a rua cometer crime. Para todos os efeitos? Não, ó, aqui, ó. Foi o Lula que mandou. É assim como o que aconteceu ali. Então, o fato de alguém estar usando uma camisa que tenha vínculo a alguém com um posicionamento político, e esta pessoa, usando a camisa, vai lá e comete um crime, isso vai ser ligado à pessoa que está na camisa. E o que é pior, isso usado como prova na mais alta corte do país, em um tom de brincadeira, uma informalidade. Aí o outro ministro vem falar que o presidente da turma estaria tendo como secretário o ministro Barroso, porque estaria ali presente. Um clima de brincadeira no meio de um julgamento. Vocês já imaginaram, no meio do julgamento de um traficante, se um magistrado começasse uma brincadeira a respeito do posicionamento de seja lá o que for ou o que fosse? Ah, e a propósito, e o ministro Fux, com uma conduta, com um comportamento de ministro, e ressaltando, ele fez questão de deixar bem claro que o posicionamento dele era legal e não de teses vinculadas ao extremo Estado democrático de direito. Gente, no mínimo, uma coisa completamente fora de situação, fora de esquadro. O que a gente começa a perceber? O que eu estou falando aqui, gente, é o que está na internet e o que eu vi com os meus olhos. E aí vem o seguinte: o posicionamento da mais alta corte, ligada ali ao entendimento do que seja uma proposta, né, de votação ali da anistia, ela começa a ser, assim, a grosso modo, ela começa a ser amedrontada, porque tem duas coisas acontecendo nesse exato momento. Nós estamos numa contagem regressiva para a eleição de 2026. Pouco mais de um ano e um mês daqui é o tempo que nós teremos para essa próxima eleição. Então, o Congresso começa a querer se mexer, beleza? E nisso, o Supremo, que não está ali por um prazo de tempo, o Supremo ele está ali de forma vitalícia, então para ele não faz a menor diferença. Já o Congresso não, tem que se preocupar com a reeleição. E aí não, vamos começar a pensar nisso aqui, vamos começar a nos movimentarmos para que os eleitores nos vejam como bonzinhos do lado deles. Então vamos começar a falar ali na proposta da anistia e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Aí o Supremo vem e diz, ó, vamos mexer nas emendas impositivas, que as emendas impositivas são aquelas as quais os parlamentares eles ajudam as suas bases, o que eu acho errado, porque não cabe ao legislativo determinar para onde vá valores. Isso aí é tarefa do executivo. Eu não quero nem imaginar, nem de brincadeira, que esse dinheiro, por meio dessas emendas impositivas, tenha algum tipo de mau uso por parte dos parlamentares. Mas, nesse exato momento, a mais alta corte resolveu questionar esses valores.
Eu posso ser bem objetivo? Já falei e repito, distribuição de valores por meio dessas emendas impositivas, a meu ver, isso não é papel do legislativo. Quem tem que fazer essas coisas é o poder executivo. Cabe ao executivo a manutenção do país, a manutenção do Estado, não ao legislativo, por meio de uma emenda impositiva, que ele coloca o dinheiro onde ele quer, sem o quê? Sem uma licitação. Gente, isso é descabido. Só que quando falou em mexer nisso, porque, no mínimo, é uma coisa que vai movimentar muito os interesses políticos, os interesses posicionados por parte do poder legislativo. E aí, para eu parar de falar de STF, por conta das coisas que eu venho vendo, ficando cada vez mais preocupado com o que eu estou assistindo, eu venho falar sobre uma professora e diretora da Universidade Federal do Paraná, que ela foi agredida moralmente e houve agressão física também, porque um indivíduo cuspiu nessa diretora e professora da Universidade do Paraná. E aí, gente, só tem um detalhe nessa história. Essa professora, que, a meu ver, chegou lá por sua competência, é o que eu imagino. Porque para ser professor nesse país, gente, tem que ter muita competência. Essa professora que estava lá trabalhando, desempenhando a função do ensino, que é um sacerdócio, e foi agredida por um indivíduo que chegou ali, usou palavras ofensivas a ela e ainda cuspiu nela. Ela é filha de um ministro do Supremo. Ela é filha do ministro Fachin. Gente, isso é o fim da picada. Então, o fato da pessoa ser parente de um ministro do Supremo é algo que deixa a pessoa em uma condição de ser agredida. Gente, é o fim da picada. É parente de um ministro do Supremo, vamos agredir. Cara, a coisa está sem rumo. É uma falta de respeito. O que fizeram agora com o ex-chefe de polícia civil de São Paulo? O cara foi literalmente fuzilado no meio da rua por trabalhar dentro da legalidade. No caso da filha do ministro, ela foi agredida porque ela é filha do ministro. No caso do policial, do delegado aposentado que estava trabalhando numa prefeitura, se eu não me engano, e ele foi fuzilado. Caramba! E aí os ministros do Supremo querem definir, como sugerido ali pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, que a segurança deles, ministros do Supremo, seja vitalícia. Explica isso lá para a família do delegado. E aí, não, nós já temos indícios aqui, já tem suspeitos presos. Fala isso para a família do delegado. Quantas pessoas hoje... Gente, isso é assustador. Quantas pessoas hoje não estão desesperadas por conta de parentes que hoje desempenham função, seja na polícia, seja no Ministério Público, um outro profissional extremamente sério e respeitado nesse país, que é o Ministério Público, que são os promotores de justiça. Como é que eles ficam nessa situação? E isso tudo recai onde? Aí eu falo, as pessoas não entendem. Isso recai lá no Congresso Nacional. Isso recai no Congresso Nacional. Sabe por quê? Porque se as leis fossem mais severas, isso não aconteceria. Se o indivíduo soubesse, se ele tivesse a certeza, isso foi dito por um ex-ministro da Justiça, o que promove a criminalidade é a certeza da impunidade. 0,5% dos homicídios, não sei se ainda é assim, mas eu acredito que seja até menos, 0,5% dos homicídios sejam realmente conclusos e os responsáveis punidos. Gente, a coisa está fora de esquadro. Você é parente
de ministro do Supremo? Agride. Que isso, gente? Você é um ex-delegado de polícia? Atira nele. Lógico que eu sei que são razões distintas. Uma é política e a outra é policial. Mas, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos sair desse fato, dessa situação. Nós precisamos sair dessa situação. A ideia de nós continuarmos inertes não tem mais cabimento. Não tem cabimento. E durante essa história toda, o que acontece? Julgamento de ex-presidente acontecendo, um monte de coisas. E aí, o governo federal faz o quê? Libera 3,2 bilhões para os parlamentares. Isso é para quê? É um cala-boca para alguém? É para que o Congresso não tenha aderência a uma suposta proposta ali da lei de anistia? É isso mesmo, gente? E aí, isso aí é o quê? É compra de apoio político? Não sei. Eu tô, a cada dia que passa, eu estou mais assustado a respeito disso. E o que eu acho interessante, o Congresso tem nas mãos a proposta do Sargento Gonçalves, que a proposta seria a revogação dos artigos 359L e 359M do Código Penal. Primeiro, revoga o artigo referente ao golpe de Estado e revoga o artigo referente ao atentado de Estado Democrático. Revogou, a lei retroage se for benéfica. E aí, isso resolve toda a situação. Agora, só resta saber o seguinte: se o fato do Congresso Nacional se fazer valer de uma função que é própria dele em fazer leis e revogar leis, não será vista como inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode dizer, não, julgar isso aí agora é inconstitucional. É inconstitucional o Congresso Nacional fazer o uso da sua atividade típica, não é nem atípica, é uma atividade típica do Congresso Nacional. Gente, a situação é muito assustadora. E aí, agora eu venho fazer um apelo à humanidade das pessoas. Agora esquece essa porra de partido político. Esquece essa merda de política. Agora eu apelo para a humanidade das pessoas. Gente, as coisas estão passando dos limites. Eu até me emociono para falar nisso. Foi morto um ativista de direita, um cara que ia aos locais, que ele era aberto aos debates, ele sentava para conversar com as pessoas. Ele era um cara que tinha ali o interesse em agregar os pensamentos. E aí, gente, tem pessoas comemorando a morte do cara. Porra, se você chega num ponto em que você está vendo pessoas comemorando a morte de uma outra pessoa e você não faz nada, cara, eu não sei quem é pior. Se é o indivíduo que atirou no ativista, se é o indivíduo que riu do ativista morto, ou de nós, porra, que estamos vendo essa merda e não estamos fazendo nada. É uma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Isso quem me ensinou foi meu pai. Se um dia você tiver passando por uma situação complicada e você estiver sozinho, nunca grite socorro. Se você gritar socorro, o outro vai pensar, ele está em perigo, isso não é problema meu. E aí, meu querido e saudoso pai me ensinou o seguinte: grite fogo, porque aí o outro indivíduo vai pensar, este fogo pode me atingir. Então eu vou lá. Eu não estou indo em socorro daquele que está precisando. Eu estou preocupado com a minha situação. Porra, gente, vamos sair desse espaço de isenção das coisas. Vamos tomar como nosso o problema do outro, que também é nosso. Aí o deputado sai, o Nicolas sai com a campanha
do beleza. Então, vamos demitir os extremistas. Ele não falou em direita ou esquerda. Ele disse: vamos demitir os extremistas. E aí, os extremistas de esquerda se doeram. Então, desejar a morte de alguém pode. Demitir alguém pagando todos os direitos, não vejo nenhum problema. E aí, o que eu percebo é que a sociedade está cada dia mais e mais absurdamente doente, gente. As pessoas estão partindo para agressão física. A coisa está sem limite. E o cidadão de bem senta e assiste. Porque o problema só existe quando me atinge. Quando atinge ao outro, não, isso não me interessa. O problema está batendo na tua porta, hein? Ou você levanta e faz alguma coisa, ou daqui a pouco você vai chorar um ente perdido e vai se arrepender. E aí, gente, é quando eu finalizo o nosso bate-papo de hoje com dor no peito. Dor. E aí é quando eu falo sobre uma coisa que é absurda, mas é verdadeira. Vocês sabem por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Não, né? É apenas por remorso de não terem feito o que deveriam ter feito. Fiquem com Deus. Tchau, gente.